Boa tarde para você, Galácticos! Está começando mais um programa Galácticos na TV desta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2017. Mais uma vez, ao meu lado, o Nilson Luiz e o Rafael Machado também. E muitas informações. Volante que pertence ao Vitória, está por empréstimo no Náutico, pediu rescisão lá para voltar para o Vitória. Será que vem mesmo? Será que pode jogar pela Série A? Náutico é Série B. Ela já fechou, já a gente vai falar quem é esse volante e se ele vem mesmo, beleza? No lado do Bahia, o lateral esquerdo Juninho Capixaba, que vem sendo titular, inclusive muitos torcedores pediam ele, o Preto Casagrande coloca-o como titular na posição, falou e já a gente escutará também este atleta, né? Teve jantar lá em Paris, jantar entre os atletas do Paris Saint-Germain, né? O Daniel Alves reuniu os jogadores para lavar os pratos, lavar as roupas sujas quanto à situação do Cavani e do Neymar. E a musiquinha, hein, do Lukaku? A musiquinha que exalta uma situação que o Lukaku tem lá, segundo eles é grande, eu não sei, nessas coisas aí eu deixo para o torcedor do Manchester United. Tô de fora, meu irmão. Um abraço, Nilson, um abraço, Rafael, boa tarde. Um abraço, Anderson, um abraço você, amigo, você que acompanha esse nosso trabalho aqui, uma ótima quinta-feira para você. E do lado do Bahia, esperar o jogo de domingo, né? Não tem muito o que fazer, esperar o que é que o Preto Casagrande está trabalhando com seus atletas, se ele vai promover alguma mudança no time do Bahia, alguma surpresa, os torcedores nas redes sociais pedindo Edgar Júnior no time, né? Pelo menos o René Júnior já foi vetado, o Juninho deve atuar ao lado do Edson, mas as nossas expectativas pelos últimos jogos do Bahia não são boas. Tomara que o Bahia reaja na competição, volte a praticar um bom futebol e possa vencer a boa equipe do Grêmio, independente se o Grêmio vier com o time reserva, vier com o time titular. Acho que vem com os principais. Ontem o Renato Gaúcho disse que continua ainda pensando em título da Série A. Se ele pensa em título, ele vai promover os titulares diante do Bahia. Muito boa tarde, Anderson, Nilson, a todos vocês ligados aqui com a gente na nossa live, mais uma vez no Facebook. Para quem está assistindo depois também, boa tarde, boa noite, bom dia. Sempre pedindo a vocês para compartilhar a nossa live aqui, para divulgar cada vez mais. Curta, compartilhe, comente, mande sua mensagem. Eu já vou começar deixando um desafio aqui para os torcedores do Bahia e do Vitória. Eu quero que vocês opinem. Do lado do Vitória, quem você escalaria nas laterais do Rubro Negro para esse jogo contra o Atlético Mineiro? A gente sabe que Kaique Sá e Juninho estão lesionados, Patrick não pode jogar. Quem seria o seu lateral direito e o seu lateral esquerdo? Do lado do Bahia, o tricolor, os torcedores têm questionado muito o Rodrigão, que não tem tido tantas oportunidades e quando tem, não tem aproveitado. Então, quem você escalaria no ataque? Rodrigão, Hernani ou Edgar Júnior, que foi o centroavante do Bahia no melhor momento do tricolor nesse ano de 2017? Participe, mande sua mensagem aí que a gente vai debater e a gente vai dar nossas opiniões daqui até o final do programa. O Paulo César Costa já manda mensagem pra gente aqui falando, vai cair os dois, ou melhor da hipótese, um será rebaixado. O Davidson Muniz manda mensagem pra gente, Trema do Pandeiro também, além do Fernando Antônio que manda mensagem importante aqui, viu? Oi. Oi. Oi, Fernando. O Davidson Muniz fala, quando a gente acredita no Vitória, é aí que ele decepciona. Quando menos esperamos, ele vai lá fora e ganha 2 consecutivas fora de casa. Vai entender. É algo que realmente não dá pra gente entender, né, Nilson? Você que já cobriu o Vitória há muito tempo. Eu cobri o Vitória de 2006 a 2010, lá na Itapuã FM, na época do presidente Alex Portela, né, quando ele estava reconstruindo o clube. E tive belíssimas passagens lá com o Wanderson, com o Dinei, com o Marquinhos em grande fase, o William Santana. Tenho boas recordações da época do Vitória. Mas o Vitória precisa mudar, né? A hora é essa, não pode esperar mais. Não tem mais o que esperar dentro do Campeonato Brasileiro. O Vitória tem a pior campanha como mandante. O time que não consegue tomar pontos dentro do Barradão tem que mudar isso. Ontem até um dos torcedores que eu conheço, o meu amigo Gustavo Veneno, falou o seguinte, rapaz, fala lá nos programas que precisa jogar na arena. Deixa o Barradão para o ano, a gente não está conseguindo jogar mais no Barradão, vamos para a arena para ver se na arena dá sorte. O Vitória sempre consegue fazer bons jogos na arena. É uma alternativa, mas isso também não ganha jogo. O que ganha jogo é qualidade, disposição. Eu acho que o Vitória precisa mudar esse perfil de não somar pontos em casa. Eu vou dizer esse pessoal que falou com você aí, que da cabeça é essa. Casa do Vitória é o Barradão, rapaz. O Vitória foi lá para o Forte Náutico, tomou 2 paus seguidos. Corinthians e Curitiba. Então, meu irmão, tira isso da cabeça. A Casa do Vitória é o Barradão, o problema do Vitória está dentro do elenco. O problema do Vitória é uma questão de concentração, sabe? Que está faltando no Vitória quando joga em casa.
Não sei o que acontece, qualidade também, né? Também. Qualidade também, é verdade. Então, esse negócio de ir pra Fonte Nova ou Feira de Santana, sei lá o que for, comigo não cola não. Essa é a minha opinião, eu sou meio radical quanto a isso. O Trema do Pandeiro fala aqui, infelizmente tem que ser Jefferson na lateral esquerda e o Ramon na direita com Felipe Correia de volantes. Vai ser essa aí mesmo. O Felipe Souto. Felipe e Correia. Felipe Souto e Correia. Felipe Souto e Correia, exatamente. O Trema fala também, enfim, essa live saiu. Pois é, meu irmão, eu estava aqui estressado já com isso. Eu vou partir para o lado do Bahia, até porque o entrevistado de hoje foi o Juninho Capixaba, um jogador que era muito pedido pelo torcedor do Bahia, quando estavam o Armeiro e ou o Matheus Reis, e hoje é o titular. Tem agradado, Nilson e Rafael, o Matheus... Eu esperava mais. Eu, sinceramente, esperava um pouco mais do Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba tem feito um futebol muito burocrático, né? Ele recebe a bola e toca pro lado para trás. Recebe e toca pro lado para trás. Pouca ofensividade, né? Quando o Dito Lopes diz que desses laterais que o Bahia tem no elenco, só o Armeiro vai da linha de fundo, eu acabo achando que é verdade. O Matheus Reis teve uns 4, 5 jogos jogando bem, depois deu uma caída, mas o Juninho ficou devendo. O Juninho não tem jogo ofensivo. Preste atenção, você, torcedor do Bahia. O Juninho Capixaba não tem jogo ofensivo. O jogo dele é sempre até intermediário do adversário. Ali ele toca para o lado ou toca para trás. Falta mais ofensividade. Para mim é um jogador promissor, tem qualidades, mas tem que ter mais segurança. Ele tem que dizer, pô, eu sou dono da posição, eu sou o cara aqui na esquerda e eu vou para cima. Vou para o pau e errar, acertar. Agora, tá muito tímido, não sei se quer manter posição, mas precisa melhorar essa parte ofensiva. Para você que está assistindo ao vivo, eu vou lançar uma pergunta agora aqui na live do Facebook. Por que o Armeiro, lateral esquerdo, não deu certo no Bahia? Quero que você responda aqui agora. Todo mundo está assistindo. É simples. Por que o Armeiro não deu certo no Bahia? E eu vou falar aqui. Juninho Capixaba, Machado. Eu concordo em partes com o que o Nilson disse. Ultimamente, nos últimos jogos, ele tem deixado um pouco a desejar, mas eu não acho que seja uma característica do jogador. Já bati nessa tecla aqui algumas vezes. Eu acho que o futebol que o Bahia tem praticado nos últimos jogos não tem favorecido aos laterais. O que eu vejo são os laterais do Bahia chegando na quina da grande área e ao invés de haver uma aproximação para uma tabela e o lateral chegar na linha de fundo, eu vejo todo mundo afunilar e ir para a grande área para o lateral cruzar. E isso não é futebol, isso até alguns comentaristas chamaram o Palmeiras do Cuca de Cucabol, que é sempre chuveirinho para a área, e eu acho que isso não tem dado certo. Não é futebol, é você jogar a bola para a área para contar com a sorte, a menos que você tenha bastante treinamento para isso. Então acho que está faltando um pouco mais de compactação, aproximação dos jogadores de lado de campo e dos volantes com os laterais, porque eu vejo o Juninho Capixaba como um grande jogador, tem muito futuro, fez boas partidas logo quando começou no profissional e eu acho que pode render um pouco mais, mas todo o time precisa se ajudar. Pois é, já começaram as respostas aqui, o Fábio Andrade disse, porque ele é ruim, Armeiro, ruim, né? Na verdade. Será que o fato dele ter chegado... Eu tenho uma leitura sobre Armeiro. Armeiro é o seguinte. Quando o Vitória... Eu vou fazer aqui uma junção. Quando o Vitória trouxe o Jorge Wagner, todo mundo... O Jorge Wagner vem pro Vitória. Não é aquele Jorge Wagner do Cruzeiro, do Internacional, do São Paulo. Não é. O tempo passou para ele. O Armeiro é a mesma coisa. O tempo chegou. O Armeiro já passou dos 30. É um atleta que está com problema de manter peso. Ele para uma semana e engorda. Então isso acaba pesando. O Armeiro não é mais aquele Armeiro de 2010, da seleção da Colômbia. Muito pelo contrário, é um jogador previsível, lento, com problemas de peso, mas dentro das suas limitações, quando ele está um pouquinho bem fisicamente, ele consegue produzir. Pena que nas suas últimas atuações no Bahia, ele jogou acima do peso, visivelmente gordinho, produzindo pouco. Só um adendo com essa relação do Armeiro. O Armeiro a gente sabe que era um jogador, se alguém esperava mais do que isso dele, acho que não estava acompanhando muito a carreira do atleta. Porque o Armeiro nunca foi uma sumidade técnica, sempre foi que se destacou pela velocidade, por aquelas arrancadas e de vez em quando conseguir. Tanto é que no Palmeiras, onde ele marcou aqui no Brasil, ele não era bem quisto por toda a torcida. Marcou muito por causa daquele armeireixo no Clássico com o Santos. No Flamengo não deixou saudade. Aprendeu a marcar um pouco mais, a cumprir funções táticas na seleção, no futebol italiano, na Udinese, mas nunca foi um primor técnico.
Foi uma questão de oportunidade de mercado, como a diretoria do Bahia classificou, porque ele até destoa das contratações que o Bahia fez nessa temporada, de jogadores emergentes, jogadores que querem vencer. E o Armeiro foi o único jogador mais rodado que o Bahia trouxe nessa temporada. Lennon Costa concorda com o Nilson, ele já tinha mandado respondido antes do Nilson falar e tinha dito aqui, pela idade principalmente, né, questão do Armeiro. A lateral exige muito. O André Barros fala que Armeiro não tem qualidade, é sem técnica. O Davidson Muniz diz, Armeiro se encaixaria junto com as animadoras de torcida. O Paulo César Del Rey, Armeiro é titular do meu time. O problema é essa crônica esportiva que joga o jogador contra a torcida. Então, é melhor desligar o rádio, a TV, tudo, né? E só pro estádio. Anderson, não é questão de você jogar ninguém contra o torcedor, que o torcedor tem a sua opinião. O torcedor também enxerga, né? O torcedor faz seu juízo de valor. Ninguém é mais idiota não, Nilson. O que nós avaliamos do atleta é o momento do jogador. O jogador tem problemas de manter peso. Ele foi para 2 jogos da seleção da Colômbia, voltou acima do peso, gordinho, não conseguiu atuar. Foi contra o São Paulo, qual foi o jogo que o Armeiro saiu no segundo tempo? Eu até simulei que ele estava dando um migué em campo, mas ele realmente sentiu. Então ele estava com dificuldade na dinâmica de jogo, lento, fora do padrão normal, o time correndo a 80 e ele a 40. Então isso é visível para quem trabalha com futebol. Agora nada contra o jogador, muito pelo contrário. Eu quero que o Armeiro entre em forma, volte a ser titular e dê alegria ao torcedor do Bahia. Eu nada contra o jogador, nem contra ninguém. A gente tem que ressaltar que nossa função aqui não é colocar ninguém contra ninguém. A gente é pago para opinar, para informar. E a nossa opinião, pelo menos a minha opinião nesse momento, é que o Armeiro não rendeu o que era esperado. Nunca foi um jogador que esperasse uma sumidade, mas quando o jogador faz boas partidas, como na final da Copa do Nordeste, que ele deu o passe pro gol do Edgar, a gente elogia. Então tem que saber diferenciar o que é uma crítica do que é uma depreciação. Eu não vi ninguém depreciar o Armeiro aqui, nem querer jogar fora. Então falando de lateral esquerdo, vamos ver a coletiva aí, um trecho, né, do Juninho Capixaba, que será titular no próximo domingo. O Bahia pega todos os times do mesmo jeito. Acho que o Bahia vem trabalhando, acho que a gente tem que ter um tempo. Então, acho que é sempre o mesmo objetivo, impor o ritmo e tentar fazer o resultado. Então, isso tem que pontuar. Acho que todos os jogos são importantes, não é um ou outro que é mais importante. Acho que é de suma importância agora o time começar a voltar ao que estava sendo no começo do campeonato. A gente deixou cair um pouco, mas é de suma importância ter pontos agora para o final da temporada. A importância do torcedor é muito grande. Para nós, como a gente sempre fala, que é o 12º jogador, então para nós é muito importante ter eles do nosso lado. Então, a fase que a gente vem vivendo, a gente quer dar a volta por cima, quer ajuda do torcedor, então acho que eu devo até convocar o torcedor a nos apoiar. E o sócio está tendo essa promoção, essa oportunidade, então pedir ao torcedor que tenha um pouco mais de calma, que a gente vai conseguir trazer os resultados novamente. O Bahia pega todos os times do mesmo jeito. Acho que o Bahia vem trabalhando, acho que a gente tem que ter um tempo. Então, acho que é sempre o mesmo objetivo, impor o ritmo e tentar fazer o resultado. Então, isso tem que pontuar. Acho que todos os jogos são importantes, não é um ou outro que é mais importante. Acho que é de suma importância agora o time começar a voltar ao que estava sendo no começo do campeonato. A gente deixou cair um pouco, mas é de suma importância ter pontos agora para o final da temporada. A importância do torcedor é muito grande. Para nós, como a gente sempre fala, que é o 12º jogador, então para nós é muito importante ter eles do nosso lado. Então, a fase que a gente vem vivendo, a gente quer dar a volta por cima, quer ajuda do torcedor, então acho que eu devo até convocar o torcedor a nos apoiar. E o sócio está tendo essa promoção, essa oportunidade, então pedir ao torcedor que tenha um pouco mais de calma, que a gente vai conseguir trazer os resultados novamente. O Bahia pega todos os times do mesmo jeito. Acho que o Bahia vem trabalhando, acho que a gente tem que ter um tempo. Então, acho que é sempre o mesmo objetivo, impor o ritmo e tentar fazer o resultado. Então, isso tem que pontuar. Acho que todos os jogos são importantes, não é um ou outro que é mais importante. Acho que é de suma importância agora o time começar a voltar ao que estava sendo no começo do campeonato. A gente deixou cair um pouco, mas é de suma importância ter pontos agora para o final da temporada. A importância do torcedor é muito grande. Para nós, como a gente sempre fala, que é o 12º jogador,
Então, para nós é muito importante ter eles do nosso lado. Então, a fase que a gente vem vivendo, a gente quer dar a volta por cima, quer ajuda do torcedor, então acho que eu tenho que convocar o torcedor a nos apoiar. E o sócio está tendo essa promoção, essa oportunidade, então pedir ao torcedor que tem um... Falou até demais aí o Juninho Capixaba, né? O lateral esquerdo do Bahia, que tem que jogar bola. O Bahia tem que jogar bola, não é ficar negócio de blá blá blá, não. Bahia e Vitória, muito blá blá blá. Né? Então vamos aqui, as mensagens do torcedor. Aqui, o Rogério Reis. Precisamos de resposta do time com triunfos já e sem blá blá blá. Então, ainda bem, né, que não sou só eu que penso desse jeito. Tem como o Bahia voltar a ser o que era antes do começo do campeonato, Nilson? Não, porque houve retrocesso técnico e esse treinador do Bahia não tem bagagem para fazer o Bahia jogar mais. É muito difícil o Bahia voltar a jogar na época como estava com o Guto Ferreira nas finais da Copa do Nordeste. O Bahia não tem condições no momento. A não ser que aconteça uma reviravolta muito grande dentro do elenco, o Bahia voltou a jogar um bom futebol. Em relação às entrevistas aí, você que não sabe, os atletas recebem uma cartilha dizendo o que é que eles podem e não podem falar. Por isso que fica repetitivo. O jogador fala, como o Anderson falou, e não sai nada. Porque não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar isso, não pode falar... Então, as coletivas são sempre mecânicas, frias, congeladas, sem graça nenhuma. Pois é, no lado do Vitória tem uma notícia boa, né? Vamos dizer assim. O Darlan, volante, Darlan Bispo, vai ter a oportunidade de voltar ao rubro-negro. O jogador está por empréstimo no Náutico de Capibaribe, né? Está lá por empréstimo junto ao Náutico e volta ao Vitória, vai residir com o Náutico e volta para o Vitória. Jogou pela Série B 20 partidas, aliás, pelo Náutico 20 partidas, mas isso não importa, né? Janela fechada não importa. O que está fechado é a janela de transferências. O Darlan pertence ao Vitória, então, no mesmo momento que ele sai do Náutico, jogando pela Série B e vem para o Vitória, ele pode atuar. Inclusive, a gente vai tentar colocar o Mário Silva, que é o supervisor do Vitória, para falar hoje no programa Itapuã Esportes. Conheço o Darlan, um bom jogador, um forte jogador. Ele é o primeiro volante, aquele volante de marcação, trombador. Gosto muito dele, não sei porque não teve oportunidades aqui, mas é uma grande oportunidade, né? Porque o Vitória só tem aí o William Correia, Felipe Souto e o Farias. Tem o José Wellison machucado, o Farias machucado também, então o Ramon fez a função também, mas uma boa opção aí, o Darlan Bispo. Eu acho que é bom, principalmente para encorpar um pouco mais o elenco do Vitória, que a gente sabe que tem encarecido de boas peças. Aí a gente percebe nessa situação das laterais, com os dois lesionados e mais o Patrick suspenso, o Mancini vai ter que improvisar. Aí tem já a ausência do Zé Wellison machucado, do William Farias machucado, o Ramon tem jogado improvisado ali. Se o William Corrêa receber um amarelo ou se lesionar também vai ser mais um problema para o Wagner Mancini. Então um jogador que, apesar de ser jovem, tem a experiência de ter jogado na Série B, pode sim incorporar esse elenco do Vitória. Pois é, hoje o entrevistado foi inclusive o Ramon, que é zagueiro, mas está jogando de volante, então a gente vai escutar e assistir o jogador do Vitória. Vamos ouvir. Olha, o jogo fora de casa tem o mesmo valor que o jogo que dentro de casa. Não é porque a gente está com uma boa campanha fora de casa que a gente vai agora pegar esses dois jogos fora e achar que já está ganho. Não tem nada disso. Vai ser dois jogos difíceis, mas a gente tem que pensar primeiro no Atlético Mineiro. Vai ser um jogo muito complicado. A gente tem que fazer o que a gente vem fazendo nos jogos fora de casa, ter uma marcação muito boa e quando ter a bola, saber jogar e para que tudo dê certo. E vamos lá em busca de 3 pontos. Não vai ser fácil o jogo, a gente vai para vencer. Olha, é trabalho. Eu acho que temos que trabalhar muito. Acho que o time é difícil manter um nível alto. A gente estava tentando manter, mas acabou oscilando um pouco. Trabalhar para que isso não aconteça, tanto dentro de campo como fora de campo. O que o professor Mancini fala, a gente tem que escutar bastante para que a gente desempenhe um bom futebol dentro de campo e para que essa oscilação não aconteça. Eu só posso dizer que é trabalho, que tudo vai dar certo. Olha, Esse aí é o zagueiro Ramon, que tem jogado de volante e tem feito muito bem ali a sua função. Um abraço para você, Machado, boa tarde. Forte abraço, Anderson, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Nilson. Valeu, galera. Às 18, Arena Transamérica com Dito Lopes na 100.1 e às 20 na Itapuã. Primeiro lugar no Ibope, 3 vezes mais que a segunda colocada. É show, viu? Pois é, torcedor. O programa Galácticos na TV fica por aqui. Voltamos amanhã às 15 horas. Um abraço e boa tarde.